Pode ser. Bom, gente, acho que todo mundo esperava que eu fosse falar alguma coisa sobre Twitter Ads, BBB, alguma coisa sobre tráfego, né? Mas eu vou falar como criar apresentações matadoras, tá? De acordo com o método Minimiza, que é o único método que a gente tem que é reconhecido pelo MEC, tá bom? Eu estou um pouquinho nervoso. Mas vamos lá. Bom, primeiro o método Minimiza foi criado pelo Brenner e pela Laís, tá? E eles acreditam que é difícil entender quando a gente... É difícil vender quando a gente desfirula, né? Ou, desculpa, falei errado. Tô nervoso, gente. É difícil comprar, né? Quando a gente não entende. Então, eles desfirularam ali a parte da apresentação, tá? Bom, para começar, vocês sabem a importância de que é uma boa apresentação, né? A primeira coisa que você precisa entender com uma boa apresentação é aquela que é eficaz, né? Que consegue capturar a atenção e interesse desde o início. Isso significa que você precisa criar algum impacto imediato, seja com um fato surpreendente ou uma história emocionante ou uma pergunta provocativa, tá? Como, por exemplo, eu deixei ali que esse é um método reconhecido pelo MEC, tá bom? Além disso, a sua apresentação ela precisa ser clara, direta, né, e sem firulas, tá bom? Como eles falam. A gente tem um exemplo aqui, como eu apresentei aqui, que é o Eike Batista. Então, assim, só tem duas pessoas que ficaram ricas com o PPT, né? Que foi o Eike Batista e quem criou o próprio PPT, tá? Para você construir uma apresentação, não necessariamente você precisa ser um excelente design, você só precisa entender mais ou menos como funciona esse método, tá bom? Bom, o tripé de sucesso de uma apresentação, ele se dá de três maneiras: o roteiro, o layout e uma boa oratória que eu estou desenvolvendo, a gente. Passando aqui, o método Minimiza, a gente pode resumir ele em 5 passos. O passo número 1, que eu vou falar agora, é o planejamento, tá? Bom, o passo número 1, a gente tem... Deixa eu só tirar aqui que tá atrapalhando. O passo número 1, a gente tem 3 pontos. Primeiro, qual é o objetivo, tá? Qual é o objetivo dessa apresentação? O que é que você quer passar com ela? Se você quer vender algo, se você quer passar algum resultado. Qual é seu público-alvo, né? Se é um dono de negócio, e-commerce, se é um influencer, como a gente trabalha bastante aqui, né? E quanto tempo você tem? Por exemplo, eu tenho 10 minutos e construo um slide de 30 aqui. Mas vai dar certo. O segundo passo é a gente criar um roteiro storytelling. Então, você tem que contar uma história em cima dessa apresentação, tá bom? Então, a gente tem aqui um bom contador de histórias, né? Que foi ali o Forrest Gump, todo mundo já deve conhecer. E a gente pode contar essa história com 3 pontos, né? O início, meio e fim, como se fosse uma redação mesmo, tipo quando vocês aprenderam lá quando estavam fazendo pro Enem, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem ir falando, tá, gente? Eu tô com medo de não dar tempo. Bom, para construir uma boa apresentação, a gente também tem a regra 1 para 1, tá? Eita, peraí, saiu aqui para mim. A gente tem a regra 1 para 1. Então, é um slide para cada tema que você quiser passar. Então, por exemplo, não adicionar muito texto, não adicionar muita imagem, sempre que é de slide de graça, então você pode usar o quanto você quiser. Tá bom? E outro método também que eles inserem, que é escrever pelo menos até 140 caracteres por slide, né? Usando bem ali o Twitter de antigamente mesmo, né? E aí todo mundo deve estar se perguntando, mas por onde que eu devo começar, tá? Então eu separei aqui alguns materiais gratuitos, que eu vou depois mandar aqui para vocês, que o Minimiza disponibiliza, que vocês podem entender bem mais lá por dentro, tá bom? Onde lá a gente vai ter aqui ó, o manual de gráficos sem firulas, e-book, Keynote, mais diversas coisas que tem lá dentro, tá? Seguindo aqui, eu tô indo muito rápido, eu sei, é que eu tô nervoso. Seguindo aqui, o passo 3, indo aqui para layout de slides, né? Todo mundo deve se perguntar por que o visual é tão importante, né? Mas, explicando brevemente, todo mundo já deve saber que foi feita uma pesquisa onde, normalmente, as pessoas lembram a cada 3, devem lembrar, assim, em 3 dias, pelo menos 10% que você falou. E quando acrescenta texto e imagem, elas lembram até 65%. Tá? E eles seguem um mantra, eu coloquei menos é mais aqui, do menos é mais, tá? Então, quanto menos texto você colocar, mais imagem, mais ali figuras, assim, é mais fácil da pessoa entender, que está do outro lado. Tá? Indo para passo 04, né, que eu ainda estou desenvolvendo, tá, gente? Eu estou bem nervoso, eu nem fiquei assim, quando é a apresentação com o BBB, eu não fico tão nervoso, tá?
quando é com a Globo, mas com vocês eu tô aqui suando aqui. Indo pro passo 4, oratória, tá? A oratória, basicamente, eu sei que o Marcos falou no Masterminds passado, né? O Igor, por exemplo, aí é um cara que excelente em oratória. Vocês têm aí o cara de oratória, né? Dava para ele fazer um curso disso. Mas oratória, basicamente, é autoconhecimento, né? Muita prática e técnica. Uma coisa que ele sempre recomenda dentro do método Minimiza é você filmar, por exemplo, como está sendo filmado agora, as suas apresentações e depois ficar reassistindo para você avaliar como que você está indo, o que você pode melhorar. Tá? E indo para o passo 05, é o checklist, tá? Que também é um material que dá para disponibilizar, que vocês vão dando check em cada ponto para ver se sua apresentação está indo bem, tá? Então é isso, gente. Eu botei até uma frasinha aqui no final, que eu aprendi com o Igor, isso aqui. Que, bom, basicamente é mais elogiando aí o projeto do Igor e da Alice, né? Eu coloquei insanidade a continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultado diferente. Então eu vejo que eles estão tentando sempre se diferenciar aí do mercado. E aí foi um breve elogio aí a vocês dois. Então, valeu, gente. Eu espero que eu tenha, pelo menos mais ou menos, da minha primeira apresentação assim, eu fico bem nervoso. Mas quem Então, sabe. a única pessoa que pode abrir uma pergunta, viu? Porque tu tem 2 minutos ainda. Oi? A única pessoa que pode abrir para pergunta porque tem 2 minutos ainda. Parabéns, viu? Gostei bastante. Gente, não pergunta, que eu tô nervoso. Nem parece que tô nervoso. Ai, mas foi ótimo, sério, eu adorei o tema. Gostei de verdade. Eu tenho uma pergunta pra ti, Ian. Ai, meu Deus. Por que tu tá tão nervoso? Eu não sei, eu fiquei nervoso. Chega a tá vermelho.